Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da última aula, atividade essa que abordava o conceito de função do primeiro grau, na parte da sua definição. A primeira questão: em quais dos itens a função é afim? Nós sabemos que função afim é a mesma coisa que função do primeiro grau. E uma função, para ela ser do primeiro grau, ela tem que ter como maior expoente o 1. Além disso, nós sabemos que toda função do primeiro grau ela é da forma f de x igual a x mais b. Então vamos lá. O primeiro exemplo traz a função f de x igual a 3x menos 1. Nós temos que aí se trata de uma função do primeiro grau. Nessa função do primeiro grau, nós sabemos que o termo a, que é quem multiplica o x, ele vale 3. E o termo b, que é o termo independente, é menos 1. O item B traz a função g de x igual a 2 elevado a x mais 9. Gente, isso não é uma função do primeiro grau, porque você pode observar que quem está no expoente é uma letra. A gente sabe que para ser função do primeiro grau, quem tem que estar no maior expoente tem que ser 1. Essa função, a gente vai ver mais na frente, ela é uma função exponencial, então ela não é do primeiro grau. No item C, nós temos a função h de x igual a x sobre 4 menos 7. Bem, aí se trata de uma função do primeiro grau, o maior expoente do x é 1. Nessa função do primeiro grau, nós temos que o termo a é 1 sobre 4, é como que você tenha 1x sobre 4. Então, o termo a é 1 sobre 4, e o termo b, que é o termo independente, é menos 7. No item D, nós temos a função m de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 0,8. Essa também não é uma função do primeiro grau, porque você percebe que o maior expoente que nós temos no x, ele não é 1. O maior expoente que nós temos no x é 2. Então, na verdade, isso a gente vai estudar mais na frente como uma função do segundo grau. Então, ela não é do primeiro grau. O item E traz a função p de x igual a 1 sobre x. Esta função ela também não é do primeiro grau, porque se você for reescrever, ela vai ficar p de x igual a x elevado a menos 1. Então, a gente percebe que o maior expoente não é 1, é menos 1. Continuando, então, na segunda questão, escreva a lei de formação da função afim f, dado que. Então, aí, nessa segunda questão, nós vamos ter algumas informações e, a partir dessas informações, nós vamos escrever qual é a função do primeiro grau que nós temos. No item A, nós temos que o termo A é 4 e o termo B é menos 2 sobre 7. Como nós sabemos que toda função do primeiro grau é da forma f de x igual a x mais b, e sabemos ainda que o termo A é quem multiplica o x e o termo B é o termo independente, então vamos pegar esses valores e vamos substituir. Desse modo, então, vai ficar, pega aí a forma geral. No lugar do A, coloque 4. No lugar do B, coloque menos 2 sobre 7. Então, nós vamos ter a função f de x igual a 4x menos 2 sobre 7, como a gente pode bem observar. Bem simples de fazer, como a gente viu, só pegar e substituir o A e o B na forma geral da função do primeiro grau. No item B, nós temos que o termo A é menos 5 e f de menos 1 é 8. Ou seja, nós temos o valor do termo A e nós temos que a imagem do menos 1 é 8. O que é que eu vou fazer então aqui? Como a gente já sabe que o termo A é menos 5, eu vou pegar a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e onde tem A eu coloco menos 5. Então vai ficar f de x igual a menos 5x mais b. Feito isso, eu agora vou para outra informação. Como eu sei que f de menos 1 é 8, então no lugar do x eu coloco menos 1, logo fica f de menos 1 é menos 5 vezes o x, que eu estou substituindo por menos 1, mais o b. Bem, mas nós sabemos que f de menos 1 é 8, então bote 8 é igual. Menos 5 multiplicado por menos 1 dá 5 positivo, mais b. Então, nós temos que 8 é igual a 5 mais b. Inverte agora a desigualdade, na verdade a igualdade. Então, nós temos que 5 mais b é igual a 8. Portanto, o b é 8 menos 5. Isso quer dizer que o b é 3. O que nós temos então? Nós temos uma função onde o termo a é menos 5 e o termo b é 3. Daí eu pego a forma geral da função do primeiro grau.
f de x igual a x mais b. Substituo a por menos 5, substituo b por 3. Então, nós teremos que f de x é igual a menos 5x mais 3. Está aí, então, a função que nós estávamos procurando. No item C, nós temos que f de 2 é igual a menos 1 e o b é igual a 3. Então, a gente vai começar do mesmo jeito, né? Já que o b vale 3, então eu vou pegar a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e eu vou substituir o b por 3. Então, f de x é igual a x mais 3. Desse modo, o que a gente vai fazer agora? Sabendo aí que f de 2 é igual a menos 1, eu vou substituir na função o x por 2. Então, vai ficar f de 2 é igual a vezes o x, que é 2, mais o 3, que é o valor do b, que nós já sabíamos. Bem, mas f de 2 é menos 1. Então, vai ficar menos 1 é igual a vezes 2 dá 2a mais o 3. Bem, se menos 1 é igual a 2a mais 3, invertendo, na verdade, trazendo letra para o começo, número para o final, o 2a vem negativo, menos 2a igual ao 3, que permanece positivo, e o menos 1 passa para o outro lado positivo, mais 1. Se menos 2a é 3 mais 1, então menos 2a é 4. Portanto, a é 4 dividido para menos 2, portanto, a vale menos 2. Bem, se o a é menos 2 e o b é 3, então nós pegamos a função f de x igual a x mais b, e eu vou substituir o a por menos 2 e o b por 3. Então, fica f de x igual a menos 2x mais 3. Essa era, então, a função que nós estávamos procurando no item C, f de x igual a menos 2x mais o 3. O item D me diz que f de 0 é igual a menos 1 e f de 3 é igual a 2. Gente, como nós temos duas imagens e uma delas é a imagem do zero, eu começo logo pela imagem do zero, que facilita. O que é que eu vou fazer? Sabendo que f de 0 é igual a 1, eu vou substituir na forma geral da função do primeiro grau o x por 0. Então, vai ficar f de 0 igual a vezes 0 mais b. Bem, só que nós sabemos que f de 0 é menos 1. Então, substitua o f de 0 por menos 1 igual a vezes 0 dá 0, né? Mais o b. Se menos 1 é igual a 0 mais b, então você pode dizer que menos 1 é igual a b ou b igual a menos 1. Traduzindo, a gente já descobriu qual é o valor do coeficiente b. Ele vale menos 1. Vamos então voltar agora para outra imagem. Sabendo aí que b é menos 1 e sabendo que f de 3 é igual a 2, eu vou pegar novamente a forma geral da função do primeiro grau e eu vou agora substituir o x por 3. Então, vai ficar f de 3 é igual a vezes o x, que é 3, mais o b, que como eu já sei que é menos 1, eu substituí logo direto. Agora, façamos o seguinte. No lugar do f de 3, eu coloco 2. Então, fica 2 é igual a vezes 3 dá 3a menos 1. Se 2 é igual a 3a menos 1, vamos inverter. 3a menos 1 é igual a 2. Passo menos 1 para o outro lado somando. Então, 3a é 2 mais 1. Logo, 3a é 3. Se o 3a é igual a 3, então a é 3 dividido para 3. Portanto, a é igual a 1. O que nós temos até aqui? O a é igual a 1, o b é igual a menos 1. Então, eu vou pegar a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. No lugar do a eu coloco 1, no lugar do b eu coloco menos 1. Então, vai ficar f de x igual a 1 vezes x menos 1. Como 1 vezes x dá x, então f de x é igual a x menos 1. Beleza, então nós temos nesse item D que f de x é igual a x menos 1. Então, esta era a função que nós estávamos procurando. A terceira questão. Para realizar festas de aniversário, um buffet cobra uma taxa fixa de R$ 150, referente à decoração, mais R$ 12 por pessoa que comparecer à festa. Então, quem contratar esse buffet vai pagar um valor fixo de R$ 150,
além de um valor fixo, vai pagar R$ 12 por cada pessoa que for a essa festa. O item A pergunta ou pede: escreva a lei de formação da função V que determina o valor cobrado pelo buffet de acordo com o número N de pessoas. Ou seja, vamos relacionar a quantidade N de pessoas que foram a essa festa com o valor pago por quem contratou esse buffet. O valor pago que eu vou chamar de V. Vou pensar o seguinte: como são R$ 12 por pessoa, né, o valor cobrado, para N pessoas nós cobraremos um valor 12N. Além desse valor 12N a ser cobrado pelas pessoas, nós devemos acrescentar um valor fixo de R$ 150 referente à decoração. Ou seja, o valor cobrado vai ser 12N pelas N pessoas, mais R$ 150 pela decoração. Desse modo, então, a função V, que vai relacionar o valor cobrado com o total de pessoas que comparecem à festa, ela será, então, V de N igual a 12N mais 150. Ou seja, R$ 12 por cada uma das N pessoas, mais R$ 150 fixos. O item B. Calcule o valor cobrado pelo buffet para uma festa com 60 pessoas. Bem, a dúvida principal é onde é que eu coloco 60, né? Vamos lembrar que na função V de N igual a 12N mais 150, o V de N é o valor em reais e o N é a quantidade de pessoas. Então, se no item B eu digo que são 60 pessoas, esse 60 vai para o lugar do N. Então, você vai calcular quanto é V de 60. Ou seja, o valor referente a um convite aí para 60 pessoas comparecerem a essa festa. Substituindo, então, no lugar do N da função por 60, está aí, então, a função, como nós já tínhamos no item A. Coloca agora 60 no lugar do N. Então, vai ficar V de 60 é igual a 12 vezes 60 mais 150. Primeira multiplicação, 12 vezes 60 dá 720. Então, V de 60 é igual a 720 mais 150. 720 mais 150 vai dar, então, 870. Então, V de 60 é igual a 870. Isso quer dizer, então, que o valor a ser pago a esse buffet para uma festa que tenha 60 pessoas que vão comparecer, 60 convidados, esse valor será de R$ 870. O item C. Supondo que uma pessoa gastou R$ 1.170 com esse buffet, quantas pessoas compareceram à festa? Gente, esse item C ele já é um pouco ao contrário, porque nós temos o valor gasto, R$ 1.170. Esse valor gasto, esse valor de R$ 1.170, ele deve ser colocado no lugar do V de N, porque ele é o valor gasto, como a questão já bem fala. Então, nós temos que V de N igual a 1.170. Lembrando disso, eu pego, então, a função que nós temos, V de N igual a 12N mais 150. No lugar do V de N, eu coloco 1.170. Então, vai ficar 1.170 é igual a 12N mais 150. E a gente vai isolar o N para descobrir, então, quantas pessoas compareceram à festa. Invertendo aí a igualdade, eu tenho que 12N mais 150 é igual a 1.170. Logo, então, 12N é 1.170 menos 150. Quando eu pegar 1.170 menos 150, isso vai dar, então, 1.020. Se 12N é igual a 1.020, então o N é 1.020 dividido para 12. Ou seja, o N é igual a 85. Isso quer dizer, então, que para uma festa onde a pessoa que promoveu gastou R$ 1.170 com esse buffet, nessa festa compareceram 85 pessoas. O item D. Qual a taxa de variação da função V e o que ela significa? Gente, quando eu falo de taxa de variação, isso de uma função do primeiro grau, essa taxa ela corresponde ao coeficiente A. Então, na prática, a questão está perguntando quem é o coeficiente A e o que ele significa. Bem, olhando para a função V de N igual a 12N mais 150, a gente percebe que a taxa de variação, o coeficiente A, é 12. E o que esse 12 significa? Ele representa, então, o quanto a função varia
para cada convidado a mais na festa. Ou seja, para cada pessoa que você convidar, você vai pagar R$ 12. Então, para cada convidado a mais, a função varia R$ 12, então, que é o valor da sua taxa de variação. Com isso, então, finalizo a correção dessa atividade, onde nós abordamos a definição de função do primeiro grau.